E nós estamos recebendo aqui uma pessoa que arrumou uma baita confusão aí essa semana, porque entende que a cidade de Guarulhos não pode ser ignorada em alguns pontos. Estamos falando do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E o presidente o senhor Orisson de Souza, ele que é dos aeroviários aqui da cidade de Guarulhos. Vamos saudar o nosso amigo na noite de hoje para entender melhor essa história do senhor Orisson. Olá, Orisson, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Gostaria de agradecer aí o convite para estar aqui nesse programa. Eu acho que é importante, né? Um programa que mostra a cidade como ela é, sem nenhum tipo de discriminação, né, voltada assim para determinadas classes. Eu acho que a TV Guarulhos está de parabéns e, nesse sentido, gostaria de dizer que nós, dos sindicatos aeroviários, agradecemos esse convite, inclusive dando boa noite também às pessoas que estão nos assistindo neste momento. Olha, eu até estava confundindo porque o Orisson estava me explicando. Nós temos os aeroviários, que ele é o presidente, nós temos os aeroportuários e temos os aeronautas. São 3 categorias que as 3 são interligadas e as 3 trabalham nos aeroportos, não é isso, Orisson? Explica para nós rapidamente, primeiro, quem é o Orisson? O Orisson é um pernambucano. Opa! Nasci em Recife, estou com 55 anos hoje, vim de Recife com 2 anos de idade, né, para São Paulo. Estudei muito tempo assim, no Senai, curso profissionalizante. Trabalhei de carteiro, de várias profissões, até que consegui um emprego no setor aéreo, na empresa TAM, Linhas Aéreas, no ano de 1986. Comecei ali como ajudante de mecânico, até por conta dos cursos que eu tinha no Senai, e logo em seguida passei a ser mecânico de manutenção de aeronaves. E lá se vão praticamente 27 anos, né, que eu estou atuando efetivamente no setor aéreo, tanto profissionalmente, né, e mais tarde como dirigente sindical, trabalhando sempre em defesa dos trabalhadores aeroviários e da classe trabalhadora como um todo. Que é muito importante, né? Agora me explica qual é a diferença entre essas 3 categorias, os aeronautas, os aeroviários, os aeroportuários e os aeronautas. Na aviação tem 3 categorias base hoje. São os aeroviários, que são os trabalhadores que trabalham para as empresas aéreas e para as empresas auxiliares de transporte aéreo, que exercem funções de agente de check-in, mecânico de manutenção de aeronaves, agente de rampa, que é aquele pessoal que carregam e descarregam aeronaves. Basicamente, esse é o trabalho do aeroviário, aquele que trabalha ali dentro do aeroporto em terra. Já o aeroportuário é uma categoria que pertence aos trabalhadores funcionários das empresas administradoras de aeroportos. Por exemplo, o trabalhador da Infraero, o orgânico da Infraero, a categoria dele é aeroportuário. E assim também os trabalhadores que agora com essas concessões de aeroportos, Gruaiport, Inframérica, etc., também esses trabalhadores que trabalham diretamente para essas concessionárias são aeroportuários. E, por fim, o aeronauta. O aeronauta é aquele trabalhador de empresa aérea que trabalha a bordo da aeronave, ou seja, o comandante, o copiloto, o comissário de bordo. Então, essas 3 categorias que são o pilar da aviação civil nesse país, do ponto de vista dos trabalhadores. Bom, passou a informação aqui, o Sindigru foi fundado após a criação do aeroporto aqui de Guarulhos, mas a aviação comercial no Brasil é bem mais antiga, viu? Ela tem início na década de 20 e a organização do sindical no setor já foi lá pela década de 40 do século passado, né? Bom, tem muitas conquistas aí ao longo desse tempo aí. Em 2005, os aeroviários de Guarulhos integraram o movimento nacional pela reestruturação do setor aéreo
aéreo em meio à crise das companhias Varig e VASP. As manifestações coordenadas pela FENTAC e CUT foram realizadas nas principais capitais do Brasil e no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Bom, seguindo essa tradição, essa semana o presidente Orisson fez um movimento ali na Jamil João Zarif, para quem não conhece a avenida, que fica paralelo ali entre o Jardim Marilena, entre o Jardim e o aeroporto, né? Então, e aí o que acontece? Vocês devem saber, ou quem não sabe, havia uma passagem ali em que a população da cidade de Guarulhos podia adentrar ao aeroporto. Hoje não pode mais. Eles fecharam e acabaram enrolando, vamos abrir daqui a 90 dias, e aí foi enrolando, e até que enfim falaram, não vamos abrir mais. E aí houve um movimento, não foi isso, Orisson? Me explica como é que vocês chegaram a decidir a fazer esse movimento. Primeiro, assim, é importante que nós contemos um pouco a história dessa ponte do Rio Baquirivu. E qual é o entendimento tanto do sindicato como desses trabalhadores. Nós entendemos que, ao fechar a ponte, que dá acesso a dezenas de bairros vizinhos ao aeroporto de Guarulhos, trabalhadores, cidadãos, população em geral, a partir do momento que você fecha esse acesso, você está limitando, no mínimo, Roberto, limitando o direito de ir e vir. E é uma grande discussão que nós gostaríamos de fazer com a sociedade, sobretudo aqui em Guarulhos, qual o papel do aeroporto na cidade de Guarulhos. Nós queremos entender se o aeroporto ele é uma cidade à parte de Guarulhos ou ele faz parte efetivamente dessa cidade. Então, é uma discussão que nós queremos fazer. No nosso entendimento, o aeroporto de Guarulhos é uma ilha. É uma ilha com apenas um acesso, que é a Hélio Schmidt, a menor rodovia do mundo. E olha, enquanto o nosso presidente está falando, vocês já estão vendo algumas fotos aí que o pessoal da produção está passando. Pode voltar essas fotos aí, enquanto o Orisson continua falando sobre a importância do aeroporto se integrar com a cidade. Exatamente. E nesse sentido, como nós entendemos que aquele aeroporto ele chega a ser uma ilha, nós gostaríamos de ver, efetivamente, até por conta de segurança, mais saídas desse aeroporto. Por exemplo, se você só tem a Hélio Schmidt no caso de um acidente, no caso de algum problema que necessite socorro imediato e tal, só tem aquela entrada para o aeroporto pela Hélio Schmidt. Você tem aquela da ponte do Rio Baquirivu, que dá acesso à Avenida Jamil Zarif. Se você tranca uma única saída que tenha mais, que nós podemos dizer que é a segunda, você já está colocando em risco qualquer questão que necessite de socorro imediato. E nesse sentido, essa ponte do Rio Baquirivu, que é um acesso dos bairros mais humildes da cidade, né? Pelo menos que nós temos entendimento, essa ponte tinha ficado um bom tempo fechada. Por quê? Porque ela estava com problema, né, de locomoção, por causa da estrutura, estava quebrada. Então eles fecharam, disseram que ia fazer reforma. Essa reforma não saía nunca do papel. O sindicato, entendendo que nós temos uma questão, nós somos um sindicato que também é cidadão, que também nós olhamos pela população, né, que tem que chegar, sobretudo o trabalhador, mas a população também que viaja e pode estar ali, né, no bairro vizinho e não precisar andar 10 quilômetros a mais para chegar até o aeroporto, mesmo que seja para viajar. Então, nós fizemos gestão junto aos órgãos públicos, acho que na época era Infraero, para que se reformasse essa ponte e, né, desse novamente o acesso àquela população, tanto trabalhadores como dos moradores da região. Foi feita a reforma, ficou boa a ponte, só que passou um determinado tempo, a Gru Airport fechou a ponte
e disse o seguinte, ó, nós vamos fechar por questão de segurança da Copa do Mundo. Muito bem, depois da Copa do Mundo nós reabriremos a ponte. E nós acreditamos. Só que a Copa do Mundo já acabou tem um tempo, né? A gente sabe disso. E a ponte continua lá fechada, cheia de tubo com concreto, com mata-burro, que só passa uma pessoa por vez. O trabalhador ou qualquer munícipe que queira passar com sua bicicleta tem que botar nas costas, levantar, etc. E proibiu não, impediu trabalhadores que podem vir de carro, né? Que tem mais facilidade para acessar. Moto não pode passar. Se a bicicleta o cara tem que botar muitas vezes na cabeça, pensa é uma moto. Ele não consegue passar de moto ali. Sim. E nós queremos entender de quem é aquela área. Quem administra é a Gruairport. A Gruairport diz para nós que nós temos que discutir com a prefeitura. A prefeitura diz que é uma área federal e que eles não podem intervir. E aí, sabe, há todo esse questionamento. Nós queremos uma coisa, Roberto, e vocês que estão nos assistindo, é que reabra aquela ponte, que permita a facilidade da população dos bairros vizinhos e dos trabalhadores que adentram o aeroporto para fazer com que os aviões voem com segurança, com que os passageiros possam voar com tranquilidade, que dê essa condição, que não limite, que respeite a Constituição desse país, independente que seja órgão federal, órgão privado, municipal, estadual. O que o sindicato, os trabalhadores e a população quer é o direito de ir e vir sem limitações. É isso que nós queremos. É a questão de respeitar a cidade de Guarulhos, que não está sendo respeitada. Programa Tribuna Livre, hoje falando com Orisson, que é o presidente dos aeroviários aqui da cidade de Guarulhos. Nós estamos discutindo uma questão que pouca gente tem atentado, porque o aeroporto está na cidade de Guarulhos usando o nosso solo e muitas vezes não respeita a nossa cidade e nem o nosso prefeito. Eu estava lembrando aqui com o Orisson que o prefeito de Guarulhos, o senhor Sebastião Almeida, ele fez investimento com dinheiro da cidade ali na Jamil João Zari, fazendo uma adequação viária para que a população fizesse o contorno e pudesse utilizar essa ponte sobre o rio Baquirivu. Olha, e aí o aeroporto fechou e, olha, não deu a mínima para o prefeito de Guarulhos, para a cidade de Guarulhos. Eu quero lembrar que eles acabaram fechando depois daquele movimento, vocês devem lembrar, houve um movimento daquele de junho com várias manifestações e houve manifestações ali do lado do aeroporto. Eles, para se precaverem, acabaram fechando e aí não existe eles não deixam a menor possibilidade de fechar isso, né, abrir novamente esse acesso. Acesso que é importante, porque se não entrar por aí, o trabalhador ele tem que dar uma volta enorme, não, Orisson? A pé seria andar mais de meia hora. Pois é. A pé, o trabalhador acho que não tem nem condição de chegar no aeroporto. Agora, o trabalhador que poderia levar 10 minutos com automóvel, com moto, para chegar até o aeroporto, até o seu local de trabalho, ele leva cerca de 30 a 40 minutos pela volta que ele está. E aí a gente vai discutir, o cara, eu não estou limitando, porque eu não estou impedindo, porque a população pode chegar no aeroporto, mas como? Se ele pode andar 2 quilômetros, se dirigir em 2 quilômetros, ele chega no aeroporto, ele precisa andar 10, e a gente tem que colocar tudo isso muito claro. Por que o aeroporto quer impedir? Por quem quer impedir o acesso? Eu vou dizer uma coisa para você, Roberto, aqui, muito tranquilo, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida que eles fazem isso, porque aqueles bairros vizinhos ao aeroporto são bairros de trabalhadores efetivamente, das pessoas que necessitam se deslocar todos os dias e tal, para ir ao seu trabalho e ter seu ganha-pão. Porque se fosse um bairro onde ali morasse, né, uma outra classe, duvido. Quem está falando aqui é o Orisson. E eu duvido que aquela ponte não estava aberta, que aquela ponte não seria uma das melhores pontes da cidade de Guarulhos. Mas como? Né, a gente sabe, eu também sou, né,
de uma camada mais simples, se assim pode-se dizer, da sociedade. Então, é essa questão. E eu estou entendendo assim. O aeroporto é um ótimo shopping, né? As pessoas que vão para lá é para comprar, para passear, né? As pessoas que têm um poder econômico melhor. E para viajar de avião, conhecer o país, né? O aeroporto é internacional, o mundo inteiro pousa aqui, daqui sai para o mundo inteiro. Agora, o mais humilde ali, para acessar até para o seu trabalho, ele precisa andar 10 quilômetros a mais, precisa de 10 quilômetros a mais para se locomover. Para nós é um absurdo. É uma falta Eu de queria respeito, deixar isso aqui muito claro, é uma denúncia que o Sindicato dos Aeroviários está fazendo, porque o sindicato também não só lida com essa questão dos interesses imediatos dos trabalhadores, mas também da questão do cidadão no município. O que esse aeroporto tem de compromisso com a cidade de Guarulhos, o que esse aeroporto, né, através dessa concessionária que aí está, a Guru Airport, tem de compromisso com os mais humildes da cidade, ou vieram aqui só para ganhar dinheiro. É isso que nós temos que denunciar. Nós temos que exigir efetivamente que se abra aquela ponte, que deixe os trabalhadores, a população que queira vir de moto, de carro e até de bicicleta, porque não precisa carregar a bicicleta na cabeça para atravessar a ponte. Está entendendo como é que é? Eu acho que nós temos que começar a fazer essa discussão na sociedade guarulhense, dentro da população. Nós temos que discutir. Falando uma coisa muito importante, vou pedir até para a produção colocar o emblema do sindicato aí, nós resolvemos aí, mandamos, que é importante estar dada publicidade para quem realmente luta pela cidade, né? O povo está lá lutando, nós temos fotos aí, temos o emblema do sindicato, vamos mostrar aí, produção. Por favor, dá uma olhada. Isso, ó, esse é o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, é o emblema deles. Eles que tiveram essa semana brigando muito ali na Jamil João Zarif, para que o pessoal respeite. O que o Orson falou é uma grande verdade. Se nós estivéssemos ali morando do lado aí juízes, promotores, deputados, senadores, dificilmente eles fechariam aquilo lá, hein? E ó, vale lembrar que eles ganham muito dinheiro aqui e olha, para eles começarem a pagar alguns impostos para a cidade de Guarulhos foi uma luta, hein? Usam a água do subsolo da cidade de Guarulhos, do nosso território, e aí, no mínimo, o que eles têm que fazer é respeitar pelo menos os trabalhadores. Nós estávamos falando aqui nos bastidores que esse mesmo aeroporto e essa mesma administração não teve toda a atenção, inclusive o nosso companheiro, o Índio Girão, acabou descobrindo lá gente trabalhando em sistema quase de escravidão, não é isso, Orson? Se não fosse o sindicato ali, eles estariam lá continuando, porque era uma grande empresa e do outro lado temos apenas simples trabalhadores. É verdade. Nós ficamos estarrecidos ao saber que no maior aeroporto da América Latina, um dos maiores aeroportos do mundo, havia ali na construção do Terminal 3 trabalho escravo. Que situação que chegou, impressionante. Se não fosse, sabe, é inacreditável. Nós ficamos sem entender. Ainda bem, Roberto, que existem sindicatos nesse país, nessa cidade, que defende efetivamente os trabalhadores. Nem todos os sindicatos são iguais, nós sabemos, né? Se nós fôssemos entrar numa discussão sindical, nós sabemos que tem sindicato que só está aí por conta do imposto sindical famigerado, que é um dia de trabalho descontado todo ano de você, trabalhador, e aí para ser dividido entre seus diretores. Mas ainda bem, né? Graças a Deus que tem sindicatos, como é o Sindicato da Construção Civil, o Sindicato dos Condutores e outros sindicatos, e nós nos incluímos nesses sindicatos sérios, honestos, que queiram trabalhar para defender os trabalhadores e ir além, defender a população e a comunidade da cidade como um todo, entendeu? Eu acho que essa questão, tanto da denúncia que foi constatada de trabalho escravo no aeroporto de Guarulhos, aquilo ali tinha que sair gente
preso. É verdade. Sai gente preso. Agora, verdade, concordo com como você. é que ficou? O Ministério Público investigou, vai para um processo judicial. Todos nós sabemos que as grandes construtoras desse país, elas têm acordos políticos, financiam campanhas de A ou B, dependendo do interesse, dão mais dinheiro, entendeu? Verdade. E, poxa vida, e aí é sempre a população, né? Sempre o trabalhador, sempre o povo mais humilde que tem que sofrer com essas... Não dá, né? Tem que chegar uma hora que nós vamos ter que dar um basta nisso. Não dá mais para continuar do jeito que está. Eu gostaria de colocar uma questão que nós vamos entrar em campanha salarial agora, né? Nós vamos entregar a pauta ali 30 de setembro e a nossa categoria, ela tem uma coisa. Quando nós entramos em campanha salarial, e a nossa campanha salarial é exatamente no mês de dezembro. Aí, esse mês é o quê? O mês de festa, de Natal, de Ano Novo, e nós entregamos a pauta ali por volta, no máximo até 30 de setembro, para ter um tempo para fazer as boas discussões, as reivindicações dos trabalhadores, no sentido de conseguir ter um reajuste digno, essas coisas, o que é normal de todo sindicato e de toda categoria de trabalhadores reivindicarem. Mas é uma dificuldade, Roberto, de você negociar com as empresas aéreas, porque se arrasta essa negociação... Deve ser uma coisa terrível. Até próximo do Natal, e aí nós chamamos um movimento. Nós chamamos um movimento não porque nós queremos atrapalhar a viagem do passageiro. Nós chamamos um movimento porque por intransigência nas negociações, entendeu? Aí a sociedade culpa o sindicato, vai fazer greve no Natal, não sei o quê. Nunca culpam as empresas acaba estourando por que aumenta a passagem aérea o ano todo, entendeu? Orson, nosso tempo acabou, olha só, foi super rápido, hein? Que pena, né? Olha, eu estava até conversando com o Orson, vamos ver se um dia a gente consegue trazer aqui o presidente, dos aeroviários, o presidente dos aeronautas e dos aeroportuários. Vamos tentar trazer para fazer essa discussão aqui. Obrigado pela presença, Orson. Obrigado, eu que agradeço. Tenho certeza que os trabalhadores aeroviários também agradecem porque é uma forma de dar visibilidade às lutas que nós temos. É importante, né? Isso daí. Eu acho muito legal, Roberto, nós trazer os presidentes do Sindicato Setor Aéreo aqui, para até nós podermos juntos desanuviar algumas questões pertencentes ao aeroporto e à aviação nesse país. Fortalecer a discussão. Fortalecer discussões que importam. Obrigado pela presença. Obrigado, eu. Gente, quero agradecer o Orson e também todo o povo da categoria dele, agradecer muito a sua audiência, dia a dia, de segunda a sexta estamos aqui, sempre discutindo a cidade, sempre com pessoas corajosas e que tenham conteúdo como o Orson aqui, que tenham coragem de falar. Uma cidade tão grande com tantos problemas, mas também com muita gente de procurar soluções. Gente, muito obrigado e até o próximo programa.